Sejam bem-vindos a mais um 5 Gerações. Diferentes vozes e um mesmo sonho: criar o futuro. Hoje eu trago para vocês uma mulher que é uma das vozes fundadora da Mbawa Concept, Marinela Mendes. Num tempo em que o mundo se reconstrói em busca do propósito, há vozes que se erguem para lembrar que liderar, antes de tudo, é um ato de coerência. Marinela, boa noite e bem-vinda aqui ao 5 Gerações. Boa noite, Anisol. Muito obrigada por me terem aqui. É uma honra estar presente. Está bem pronunciado Mbawa Concept? Tá, Mbawa Concept, sim, está bem Mbawa pronunciado. Concept. Sim. A Marinela, antes de mais, deixa-me fazer uma pequena apresentação. É mentora, comunicadora e é uma mulher que acredita que o poder de transformar o país começa na forma como nos apresentamos ao mundo. Está certo? Está certíssimo, acredito sim, senhora, nisso. Quem é a Marinela quando está a liderar, a aconselhar? Bom, principalmente uma pessoa honesta, não é? Eu acho que nós temos primeiro de tudo que perceber que quando estamos nesse papel de aconselhar, de alguma maneira falar com pessoas que precisam da nossa experiência, nós devemos ser o mais honestos possíveis em relação a essa experiência. O mais honesto possível em relação a como é que nós chegamos a este lugar e o que é que enfrentamos para chegar. E às vezes há muitos conselhos e mentorias e etc. que pecam por aí, por não serem de verdade uma ferramenta que possa ajudar aquela pessoa nesse contexto em que nós vivemos. Olha, já entraste para o trabalho, na altura de aconselhar as marcas, a isso referes também? Sim, eu na verdade não faço aconselhamento de marcas. O que eu fiz durante toda a minha vida, se calhar, é criar marcas, criar projetos, dar vida e, portanto, ver nascer. Depois, o pior do que ver nascer é manter e passar por vários desafios. Então, sou um pouquinho reconhecida por criar marcas, se calhar, também não são assim 1000 marcas, mas sou um bocadinho reconhecida por criar projetos do zero e fazer deles de alguma forma visíveis. E isso faz-se fazendo, não é? Isso aprende-se com a mão na massa, transformando a realidade todos os dias e ultrapassando os desafios que se apresentam. E as pessoas que lidam com a Marinela no dia a dia, Sim. como é que a definem? Muito diferente de mim própria. Ou como é que podem te definir nesse Quem caso? lida comigo define-me muito diferente. É sempre assim, acho eu. Acho que até é um exercício muito interessante que nós possamos perguntar aos outros de verdade o que é que eles pensam sobre nós, porque aquilo que nós pensamos sobre nós é uma coisa, definimos de uma maneira, mas quem lida connosco, obviamente, tem uma impressão, às vezes, ligeiramente diferente. Eu, às vezes, fico um pouco surpreendida, que eu amedronto algumas pessoas e as pessoas têm medo de falar comigo, têm muito medo de errar comigo, e então, às vezes, enquanto líder de uma equipa, também faz parte humanizar essa liderança, não é? Portanto, às vezes nós pensamos que estamos a comunicar, e só, às vezes estamos só a amedrontar e não estamos a passar o que efetivamente nós precisamos, e então também nos escondem coisas porque sabem que a boss vai ficar chateada, que a boss vai ficar nervosa, então vão-nos escondendo e isso é uma bola de neve. Então também faz parte do meu aprendizado entender que às vezes a minha forma de falar não é lida igual para todas as pessoas, pode causar ansiedade, pode causar medo e nós precisamos de encontrar o tom correto. Também não vamos ser as pessoas mais dóceis do mundo, porque liderar Sempre, exige exato. firmeza, mas vamos encontrar o tom que funciona para diferentes grupos e dentro dos grupos também diferentes pessoas. A Marinela cresceu numa Angola em que não se falava tanto sobre liderança feminina. Sim. Quem é que a inspirou a acreditar que podias ocupar o seu espaço? Bom, também é mentira, vamos assim dizer, que não se falava. Eu acho que nós todos crescemos a ver as nossas mães a assumir a liderança de casa, as nossas mães a ir atrás, mesmo que não fosse num emprego formal, elas sempre garantiam que transformavam o pouco em muito. Então nós estamos habituados a ver a avó, a ver mãe, a gerir uma casa, a gerir o pouco, a fazer as coisas acontecer. E nós também estamos habituados, apesar de às vezes não percebermos, de ver liderança feminina assim, de ouvir falar de mulheres em altos cargos, ou mulheres que participaram inclusive em todo o processo da independência. Portanto, nós vamos ouvindo e temos ruas com nomes de mulheres em Luanda, e temos radialistas, e temos pessoas na televisão, e temos muito boa gente no feminino que nós crescemos a observar. Então, eu acho que a observação, tanto a nível doméstico, né, dentro de casa, como na nossa sociedade, não sei se cria tanto essa apatia de que as mulheres não podem ser líderes. Eu acho que, na verdade, nós, se olharmos bem para os exemplos que temos, até temos, assim, grandes referências. Por falar em crescer,
Como é que a tua infância ensina-te sobre a persistência, principalmente num país em ainda reconstrução? Acho que todos os angolanos são muito resilientes. E todos os angolanos, sabem que têm que acordar outra vez e fazer outra vez e que hoje, só para hoje vai ter que dar certo e só para hoje vamos ter que comer e vai ter que acontecer. Então, eu acho que é hoje que nós pensamos mais nestes temas desta maneira mais estruturada, mais racionalizada, mas esse instinto de sobrevivência é uma coisa que nos define muito como angolanos e, portanto, dentro de casa não foi diferente, o saber que tens que fazer e se não fizeres o mundo cai, sempre foram muito exigentes comigo, ok? Tanto a nível da escola, como dos resultados, como do comportamento, então a única solução era realmente estar ao nível das expectativas e fazer, chorar menos e fazer mais. Ainda encontras essa menina na líder que é hoje? Totalmente, total. Eu sou muito fruto do meu meio, né? Sim, sem medo de errar. Eu sou muito fruto do meu meio. Foi o meu meio que me moldou, que forjou e construiu essa pessoa que eu sou hoje. E levas isso para a tua vida real? Levo. Sempre? Sempre. Profissional também? Também. Também. São esses exemplos, essa forma de ver a vida, esse foco, essa noção que as coisas não caem do céu, que nós temos que ir buscar, que ninguém vai nos dar de mão beijada. É isso que a gente leva para o trabalho, leva para a própria formação de outros indivíduos que estão sob a nossa liderança. Nós fomos buscar algumas falas da Marinela nas redes sociais. Calma, ainda sobre marcas. Marinela, dizes muitas vezes que uma marca não é um logotipo, é um comportamento. Se aplicarmos isso a Angola, que comportamento precisávamos de mudar para nos tornarmos uma marca de respeito? Uau, que pergunta! A marca Angola precisa, eu acho que assim, a primeira coisa que me ocorre é falar de seriedade, né? Nós temos que nos levar a sério. Não pode ser ok mentir, ok aldrabar, ok chegar tarde, ok fazer 10% dos 100 que eu prometi, porque somos angolanos e porque é mesmo assim, ok que eu faça quando me apetece. Portanto, nós temos que entender que não existe um país sem instituições e as instituições são feitas de pessoas. Então, são estas pessoas, no exercício da mínima função, que devem ser cada vez mais sérias. E se nós formos todos sérios e nos levarmos todos a sério e formos exigentes uns com os outros, nós vamos conseguir também que esse nível de seriedade se verifique na qualidade do que nós entregamos. Porque no final do dia é sobre isso, é sobre nós. Uma marca, ela precisa ter qualidade. As pessoas têm que dizer, olha, por isso é que nós levamos a sério Made in Itália, Made in não sei. Nós levamos a sério e durante muito tempo não levamos a sério o Made in China, por exemplo, porque acreditávamos que eram produtos mal feitos, mal acabados, de pouca qualidade. Então nós temos que ter noção que é o conjunto, é o contributo de cada um que faz a qualidade de uma marca global. E se nós quisermos que o Made in Angola seja sério, as pessoas têm que chegar aqui e poder, em cada ponto que pararem, seja para fazer uma compra, seja para comer, seja para descansar, têm que encontrar essa seriedade. Né? Eu não posso ir a Ambauá, que é o meu espaço, à tarde, como foi o João que me atendeu, foi de uma maneira, dia seguinte, de manhã, foi o António, já é de outra. Portanto, a inconsistência, esta nossa forma de estar, faz com que o Made in Angola perca aqui algum espaço, mas nós precisamos todos ter essa mentalidade de excelência, né? De querer fazer o melhor para nós mudarmos a forma como somos observados e lidos pelos outros. Já vamos falar sobre Ambauá. Eu vi que tocaste aí um bocadinho na Ambauá, vamos já falar sobre isso daqui a pouco. Mas diz-me uma coisa, Marina, achas que a Angola comunica-se mal entre si mesma? Angola, eu acho que há várias Angolas e várias, como se houvesse em vários níveis de comunicação, né? A comunicação institucional, podemos ter alguma coisa a dizer sobre a comunicação institucional, que às vezes parece pouco humana, às vezes parece não endereçar os assuntos de uma maneira direta, às vezes as pessoas que falam para nós parecem uns robôs e não pessoas, mas nós temos toda uma outra camada e uma outra forma de comunicar entre nós, seja pela expressão da música, da arte, da dança, que fala e fala bem e que traduz bem aquilo que estamos a sentir. Então não acho que seja uma resposta de sim ou não, de bem ou mal. Eu acho que há diferentes níveis, não, é assim, não sei se é assim que se diz, e nesses níveis diferentes nós podemos melhorar a forma como comunicamos. O que é mais difícil, vender uma imagem ou viver uma imagem?
Vender uma imagem sem a viver, eu acho que é mais difícil. Uma coisa é nós termos uma imagem e decidirmos vender. Primeiro vamos falar um bocadinho sobre a diferença dos dois. Ser mais fácil, não, ser mais difícil viver ou vender, é mais difícil vender sem viver. É mais fácil viver, não é? Viver, estamos a viver uma coisa, é sempre mais fácil do que vender algo que não existe. Exato. Qual é a diferença? A diferença é que se eu pensar em vender uma imagem que eu não sou, eu vou estar num esforço. E estar em esforço cansa, né? Esgota, né? Emocionalmente, aquilo vai drenar alguma coisa, porque eu estou a ir buscar do nada. Eu estou a fingir ser uma pessoa muito calma e eu não sou. Imagina o esforço para eu ficar calma. Já te sentiste assim, pressionada a encaixar no modelo que não era só Não. a Marinela? Não. Ou a Lurinela? Não aceito muito essa pressão. Já senti que eu própria poderei ter tentado alterar um pouquinho a minha essência para caber em alguns espaços. Acho que ao longo da vida nós vamos crescendo e é uma fase que nós não sabemos bem quem somos e tentamos caber em lugares, em caixinhas, em grupos. Tentamos ser amadas por todo mundo e pode correr mal. Mas depois também, quando vai correndo mal, nós vamos aprendendo a respeitar, né? Aquela coisa que nasceu connosco, a nossa essência. E, obviamente, sempre melhorando quem somos. Não é nasci assim, cresci assim, sou Gabriela. Claro, não. Temos que sempre nos melhorar, mas melhorar é essa pessoa que existe, respeitando essa essência. E quando fazemos isso é tudo muito menos cansativo. Não então, necessariamente porque queremos ser aceitos em algum meio. Exatamente, mas por melhoria, porque faz parte do ser humano evoluir e melhorar. Há líderes que têm tudo certo no currículo, mas nada de verdade na voz. Como se devolve alma à liderança? Pois, primeiro, eu digo sempre, nós não podemos nos levar tão a sério que nós achamos que somos aquele cargo, aquele lugar e que somos aquele título. Nós temos que entender que nós estamos colocados ali com uma missão e que nós, enquanto estivermos a cumprir essa missão, temos deveres, mas também temos direitos, não é? E, portanto, nós quando estamos a comunicar com as pessoas, nós temos que entender que estamos mesmo só a comunicar com pessoas, que elas são só pessoas e nós também somos mesmo só pessoas. E, portanto, isto humaniza sempre aquela comunicação e deixa a tal da liderança mais fácil também, né? Até para o próprio líder. Porque quando ele é visto como um ser humano e como alguém que tem um objetivo e quer chegar a um lugar, mais facilmente ele convence as pessoas que estão com ele a ver essa meta como uma meta comum, para que os esforços individuais possam fazer, então, o coletivo, né? Possam contribuir para a chegada da meta que aquele coletivo se predispôs. Ser mulher líder em Angola ainda é remar contra a maré? Acha? É sempre um pouquinho, porque exige muito de nós. A verdade é essa, né? Nós podemos vender muito o sonho da liderança, etc. Mas nós, ao mesmo tempo, temos também fatores biológicos muito específicos. E quando vamos crescendo e vamos atingindo a maturidade, temos, obviamente, que pensar que, a longo prazo, seremos também satisfeitas, seremos também pessoas, conseguirmos ser mães, conseguirmos ser esposas. E este equilíbrio entre ser esposa, ser mãe e ser líder, às vezes chega ali num ponto que cansa essa pessoa. Portanto, a gente pode vender e falar imenso sobre liderança, mas cada vez mais falamos sobre a forma como as mulheres devem assumir este papel, distanciando-se daquilo que é liderança para os homens, né? Para os homens, liderança significa uma coisa, para as mulheres significará outra, e nós temos que ter essa noção e deixar de competir num plano de igualdade, porque não vai dar certo para nós. Porque nós temos que parar, temos que, pelo menos, recuar não, desacelerar para podermos dar importância a momentos e uma agenda que também é muito nossa, que é o de ser mãe, sermos esposas e sermos assim líderes da nossa comunidade, sermos as líderes da nossa casa, mas dentro de uma estrutura que é a estrutura da família. Então, para nós é sempre mais difícil. É verdade, é muito mais difícil. Imagino ter que equilibrar isso tudo. E depois a cobrança é sempre maior. Exatamente. Já te sentiste alguma vez cansada de ter que estar constantemente a provar que és competente? Não. Porquê? Porquê que eu diria que não? Porque eu acho que não fico a provar que sou competente para os outros. Eu fico, às vezes, a provar ser o melhor que eu posso para mim.
Portanto, se eu falhei num projeto, eu vou querer que no meu próximo eu não falhe nos mesmos lugares e nas mesmas coisas. Eu acho que é muito uma competição comigo mesma e é muito eu querer melhorar-me como pessoa, como líder e não tanto para responder a alguma expectativa externa. Muito bom. A liderança feminina tem características próprias, Tem, sim. sensibilidade, empatia, intuição. Achas que isso é força ou fragilidade num ambiente dominado por egos masculinos? Eu acho que é força. Eu acho que é força nós termos cada vez mais noção do que aquilo que nós trazemos também é importante. É obviamente que foi ranqueirizado, fez-se um ranking de quais são as características que um líder deve ter e deu-se maior importância às características que são eminentemente masculinas. Mas a verdade é que a vida, né, a natureza é perfeita e a natureza ela assenta no equilíbrio, não é? Não pode haver só uma coisa. Não se pode matar as abelhas todas, não se pode matar nem os ratos todos. Todos os animais e todo o nosso ecossistema, ela assenta no equilíbrio. Então, aquilo que nós trazemos para a liderança, as nossas características pessoais, elas também são extremamente importantes e elas devem ser valorizadas. Então, a nossa liderança não deve ter a ver com masculinizar-nos, sermos como homens, sermos duras, apesar de, durante o processo de crescimento, nós tentarmos emular muito uma força masculina, tentarmos ser vistas como também impenetráveis e etc, etc. Mas a verdade é que depois isso cansa muito, porque é estarmos fora do nosso elemento e o que vai ser mais equilibrado será nós adotarmos as características que são nossas, aceitarmos essas características e colocarmos essas características ao serviço dessa tal de liderança. É mais inteligente. Fala um bocadinho sobre o Mbaua. O que é o Mbaua? Olha, a Mbaua Concept nasceu em 2019 como uma concept store na cidade de Luanda, na Baixa de Luanda. E o grande objetivo, o principal, era que quando as pessoas nos visitassem, estás a receber uma delegação, não é possível não passares pela Mbaua, como não é possível não mostrares o Mussulo ou não mostrares a ilha. Portanto, nós queríamos ser aquele lugar icónico que junta arte, cultura, lifestyle, que um dia pode estar a ter um lançamento do livro, no outro de uma marca de roupa, e ainda no outro estar a ter um evento, sei lá, corporativo, e que as pessoas pudessem ir, pudessem fazer network, pudessem sentar para tomar um café. Nós lançámos isso em 2019, abrimos, depois veio a pandemia, foi super difícil e depois tivemos que focar, exatamente por causa da pandemia, tivemos que focar no que mais funcionava e o que mais funcionava era a restauração e hoje nós somos muito mais conhecidos por ser um restaurante-bar na Baixa, que vai fazer 6 aninhos em dezembro. É muito tempo. É verdade. Manter não é fácil. Não é, não. Alguma não é. vez sentiste que precisavas de endurecer para ser levada a sério? Sim, eu acho que ao longo do processo de liderança nós sempre temos aquela fase mais dura, que é necessária. Eu, inclusive, passei por uma fase de mentir a minha idade. Eu era muito mais nova e dizia que tinha 30, 40 anos, é verdade. Há 10 anos, há 15 anos atrás eu dizia que eu tinha a idade que tenho hoje, exatamente para tentar ser levada a sério, porque quando se é muito nova, a assumir posições de liderança, tudo isto é posto em causa, o ser mulher, o ser nova, etc. Portanto, sim, endurecer, fingir ser mais velha do que se é, ajudou-me ali a navegar por algum tempo. E são ferramentas que usamos até que depois podemos, enfim, relaxar na nossa verdadeira essência e ser quem somos, né? E que é muito menos cansativo, como eu já disse há bocado. E quando estás a formar mulheres, qual é o objetivo? Que tipo de mulheres estás a tentar formar? Bom, primeiro que elas se entendam como pessoas, né? Elas são pessoas e elas são capazes de absolutamente tudo o que elas se propuserem a fazer e entender que isto é uma construção que é muito pessoal e que não abarca só uma das partes da vida, né? Em todas as nossas áreas, em toda a nossa vida, na verdade, nós temos que ser coerentes e demonstrar o mesmo equilíbrio, né? Não vale a pena nós sermos ou tentarmos ser muito diferentes em diferentes cenários, porque isso vai acabar connosco. Portanto, no ambiente corporativo, eu vou ser séria, mas também vou ser uma pessoa que lida bem com os colegas, vou desenvolver empatia, vou desenvolver cuidado a tratar dos assuntos, vou tentar não fazer as coisas ser sobre mim, vou tentar não ser uma chorona o tempo todo, vou tentar não ser vítima o tempo todo e a mesma coisa vai se passar na vida, a lidar com as pessoas. Eu também vou tentar não ser vítima, vou tentar ver as histórias que se passam na minha vida, não é tipo, porque eu? Eu vou tentar entender e tirar lições do porquê que eu estou a passar pelas coisas. Então, é muito mais um pensamento global sobre a forma como eu me vejo e enfrento o mundo e que ferramentas eu tenho. E essas ferramentas vão nos acompanhar nas diferentes áreas, zonas que estivermos a navegar. Muito bom. E que tipo de homens esperas que saibam lidar com essas mulheres?
É? Que tipo de homens? Eu acho que os homens eles estão a ser obrigados a fazer também um exercício de entender os novos tempos, em que as mulheres, obviamente, falam muito entre si, discutem muito, partilham imenso e tentam se melhorar a cada dia. E temos cada vez mais voz. E temos cada vez mais voz, e eles vão ouvindo, eles assistem, eles leem também, eles veem os debates. E, portanto, eles, basicamente, querendo ou não querendo, eles são forçados a refletir um bocadinho na forma como também exercem a sua própria masculinidade e na forma como eles estão nessa sociedade em que nós somos mais parceiros, né? E que precisamos todos uns dos outros, na verdade, né? Porque as mulheres saem para trabalhar e assumem e enfrentam uma jornada de trabalho e, portanto, tal como eles, quando chegamos em casa também temos que ver a forma como vamos nos ajudar, porque senão alguém está a ser extremamente sobrecarregado. Então, acho que os homens também estão num processo, assim um bocadinho levados à força, mas estão num processo para lidar com todas essas mudanças e todas essas conversas que estão em cima da mesa. A Marinela trabalha com muitos jovens. O que é que mais te preocupa na forma como a juventude angolana se enxerga hoje? Precisamos de colocar valor, né? Sentido de autovalor. A pessoa tem que sentir que tem valor para que ela possa contribuir, porque se ela também acha que também nada vale, é como se houvesse aqui uma depressão coletiva, né? Em que todo mundo sai de casa para fazer o mínimo, para ganhar o que ganha e volta para casa para comer neste dia. Portanto, nós temos que tirar esse pensamento muito imediatista e muito de hoje para hoje e começar a incutir os valores que vão fazer com que a gente vá pensando no futuro. Ficamos muito tempo a pensar apenas no hoje, porque temos que sobreviver, mas paulatinamente temos que sair desse estado de sobrevivência e ir para um estado de maior expansão, em que nós pensamos no futuro. Então, eu vou fazer isto hoje para que amanhã eu possa estar naquela cadeira. Eu vou fazer isto bem agora para que daqui a algum tempo eu possa estar numa outra posição. E este futuro que ainda falta, esta visão de futuro, acreditamos pouco no futuro e eu acho que é nosso dever também, enquanto líderes, inspirar esta maior ambição sobre um futuro. Achas que a nossa juventude, ou a nossa geração, confunde a ambição com o imediatismo? Sim, por causa do nosso contexto histórico, né, em que as coisas aconteceram assim para algumas pessoas do dia para a noite. Então nós estamos sempre à espera daquele negócio milionário que vai fazer a minha conta explodir. E isso foi uma verdade durante algum tempo para algumas pessoas, mas hoje não é mais. E nós precisamos entender o contexto em que nós vivemos e que nenhum país se faz deste crescimento brutal, imediato, que põe uma pessoa a andar num jato privado de hoje para amanhã. Vamos aprender e temos aprendido, a duras penas, o valor do trabalho e o valor do progresso e da consequência, né? Do par e passo, do progredir. Portanto, nós estamos todos também nisso, né? Porque não podemos mais esperar os tais milhões que caem do céu, deixamos de esperar por eles, então temos que entender que esses milhões eles chegam, mas se nós fizermos um caminho até eles. Que Angola vês quando olhas para os jovens empreendedores e criadores de hoje? Eu gosto muito de ver esta Angola pulsante e vibrante que se vê hoje. As redes sociais amplificam muito isso. É possível uma pessoa que faça tranças, uma pessoa que corte cabelo, fazer do seu corte de cabelo, das suas tranças, uma coisa extremamente apetecível. É extremamente interessante, bonito ver essa sociedade, estes jovens, esse empreendedorismo, essa criatividade, seja a nível das redes sociais, mesmo na vida fora das redes sociais, ver a forma como é possível nós vendermos carvão e termos um número conhecido no Facebook porque vendemos carvão. Então é bonito, é interessante e é motivador. Lembro-me que na altura fizeste muitas publicidades em relação a cortes. Não, publicidades não. É curto. Eu tenho o cabelo são as curto. fotografias. Sim, só fotografias, não, mas publicidades em relação a cortes, não. Não? Não. Gostarias de fazer? Não. Não? Acho que eu gosto muito também de poder liderar pelo exemplo, né? O próprio exemplo de que é possível nós sermos bonitas fora do que o padrão, se calhar, esteticamente que ficou convencional, que são os cabelos longos e etc. É possível nós termos cabelos longos, mas também é possível estarmos bonitas sem cabelo, é possível termos crespo, é possível termos tranças. Todas as nossas formas de beleza são válidas e elas todas devem fazer com que nós nos sintamos poderosas na nossa pele. É importante. E a Lorinela tem esse poder nas redes sociais de transmitir isso. Fico feliz. São muitas mulheres que seguem, inclusive eu. Que fixe, Anissa. Então, estamos ali sempre Obrigada. a acompanhar step by step. Obrigada. O que é que acha que falta-nos? Mais oportunidades ou mais consistência? Ambas. Faltam mais oportunidades, não é?
faltam mais habilidades, mas também falta mais consistência, né? Como dizíamos no início, temos que aprender que custa fazer a mesma coisa por um longo período, mas só isso é que permite que a gente possa evoluir e possa passar para o ponto seguinte. Então, eu diria que ambas. Se tivesses de definir o maior desafio de Angola em uma frase, Ui, qual seria? meu Deus, o maior desafio. Eu ainda acho que é crescer, não é? Crescer de verdade, sendo que crescer não é ficar grande, crescer é mesmo crescer, desenvolver, amadurecer, exatamente. Onde é que achas que entra o papel da juventude? Bom, nós Nessa temos a solução? sorte de ser um país cuja a maior parte da população é essencialmente jovem. Nós vemos que como a Europa está a morrer com uma população envelhecida e como é que isso é difícil e precisam dos imigrantes e etc. para conseguir força de trabalho e conseguir manter um crescimento da economia. Então nós temos a sorte de ter uma população essencialmente jovem. E isso é força de trabalho, isso é sonho, isso é crescimento. Então nós devemos valorizar esta massa para que nós possamos levar esse país para a frente. Marinela, antes de começarmos a entrevista, estávamos aqui a falar um bocadinho sobre a imagem. Permites-te estar sempre arrumada ou deixas também o teu eu? Não, eu tenho muito direito à minha feiura. Eu não sou nem um pouco Sentes a obcecada. pressão do público Nada, de não. estar sempre Não, também a não tenho esse mostrar? público que vai me forçar, não tenho, isso não existe na minha vida. Eu tenho direito à minha feiura, tenho direito a estar a trabalhar, tenho direito a andar de fato de treino, de entrar no supermercado e de não estar nem um pouco montada, pelo amor de Deus. Aliás, eu monto-me menos do que estou. Estou menos vezes não montada, estou mais vezes não montada do que montada. Agora, obviamente, venho para a TPA, tenho que estar à altura, aqui da Anisol, quando estou a trabalhar para meus clientes do corporativo, como host, etc., quando estou a trabalhar para Pambauá, etc. Portanto, há momentos, obviamente, nós temos que estar, porque a imagem conta, a imagem vende, mas no dia a dia sou uma pessoa totalmente tranquila, sem nenhuma pressão para estar com os cílios e tal, não. Já houve alturas que deu vontade de ficar fechada num sítio, quero desaparecer um bocado. Sim, como não? Sim, sim, Como sim. é que lidas? Desaparecendo. Desaparecendo Ainda e há ficando pouco disseste que quietinha. estiveste um bocadinho Sim, muito. Estou ausente das agora redes num sociais. processo diferente, porque estou a trabalhar com o Coaching Angola, que é uma marca, né? E que é uma marca que faz marcas. E, portanto, o Marco Vitor, que é um grande amigo meu, um irmão, ficou cansado dessa minha apatia, porque às vezes a apatia também é por andarmos sozinhas. Às vezes, quando nós andamos sozinhas, nós podemos nos cansar, porque a nossa visão fica turva, ficamos cansadas, porque estamos sozinhas. Precisamos de Alguém input. que nos É lembre verdade. quem somos, nos verdade. apresente um projeto e diga exatamente o que é que estamos a fazer. E o Marco foi essa pessoa, a equipa toda do Coaching Angola, que eu agradeço imenso, que pegou na marca Lorinela e está a transformar a marca Lorinela numa coisa mais consistente, né? E muito mais assertiva e muito mais intencional. Então, sim, quando estamos cansadas temos que descansar, mas é bom que também a gente consiga lembrar quem é, temos que nos lembrar quem somos e como também um desperdício, às vezes, de talento, nós nos escondermos e escondermos o nosso talento e o nosso potencial. Verdade. Às vezes é fácil também perder o equilíbrio. Sim. Como é que lidas com... Como é que cuidas da tua própria imagem? Dessa energia? Bom, eu acho que não se levar muito a sério, né? Não podemos nos levar muito a sério. Não. Vive só, né? Sim! Há alturas que é importante viver. Sim, não podemos nos levar assim muito a sério. Respira. Isso. Inspira. Isso. Tu és uma gota no oceano, tu és um grão de areia, não é? Há 1.700 pessoas mais bonitas, mais interessantes, mais inteligentes que tu. Tu és tu, faz o teu, cresce sempre, cerca-te de pessoas interessantes que querem o teu bem, garante que tu estás... não és a mais inteligente da sala, né? Para tu possas aprender com os outros. E fazendo isso, não tem como dar errado. Tu sempre vais estar mais à frente. Cada vez que tu vais analisando, a tua curva vai ser sempre ascendente. Muito bom. Há algo que fazes só por ti? Alguma coisa que fazes só por ti, que não mostras a ninguém? A viver? No teu dia a dia. No meu dia assim, eu acho que eu ponho muita cena da maternidade só para mim, por exemplo. Eu sou muito pouco exposta, eu exponho muito pouco aquilo que é o dia a dia com o meu filho, o dia a dia do meu filho. Eu acho que eu preservo muito.
Portanto, acho que é aquela coisinha que eu guardo só para mim. Muito bom. Às vezes não estás a protegê-lo, Sinto que sim. não estás a expor Isso. o que é ser mãe, mas estás a protegê-lo das redes sociais, da maldade. Exatamente. Sentes que és uma mulher que inspira muitas mulheres? Sim, pelo menos é o feedback que tenho. Não tem tanto a ver com sentir, mas é o feedback que tenho, que mesmo calada, quando saio, tem sempre alguém que diz: Marinela, tu não imaginas como do ano X ao ano X, no momento Y, naquela fase Z, tu foste uma luz, tu foste um farol. Não imaginas como é que teres falado sobre isso alterou aquilo. Portanto, eu ainda me surpreendo, né? Porque houve uma fase que eu tive muito mais ativa nas redes sociais. Tínhamos meio que um talk show, que era um Encontros Trus, e que conectava-me de forma muito mais direta com as pessoas e com as mulheres propriamente. E nessa altura eu sabia o que é que eu fazia e sabia como estava ou não a impactar. Hoje já passou muito tempo, porque nós abandonámos aquilo mais ou menos na pandemia. Depois tivemos uma edição especial para o YouTube com a Tigra, a quem agradeço imenso. E foi muito bonito. Então, nessa altura eu tinha mais noção, mas agora sem o Encontros Trus tenho menos noção, mas sempre que saio à rua tem alguém que me lembra daquilo que é o impacto das minhas palavras ou de alguma coisa que eu tenha partilhado, de dores, né? Porque na verdade as pessoas relacionam-se com as dores e com a autenticidade, como dizíamos, e eu partilhei muita dor, partilhei muita coisa que tocou também no coração de todas as pessoas e fez elas também, sei lá, de alguma maneira pensarem ou refletirem sobre aquilo. E quem é que inspira a Marinela? Ai, a vida, as pessoas, tudo, família, todo o meu ecossistema, tudo. Eu estar aqui, vou sair daqui já vou ter uma outra visão, só por ter passado pelos corredores da TPA. E assim, eu sou uma pessoa que apanha de tudo, tudo é estímulo para mim. Isso é bom e mau, né? Porque às vezes drena. Sentes que estás sempre a trabalhar? Também, mas é mesmo tudo. Aprendo com tudo, aprendo o tempo todo. Mas tens alguma mulher como inspiração Sim, na tua vida? eu acho que é sempre um clichê, mas a minha mãe é uma grande inspiração. E depois da minha mãe, logo a seguir, as minhas tias. Eu acho que nós, as pessoas da minha família, fomos criadas por mulheres muito fortes, cada uma diferente, cada uma com uma, vamos assim dizer, cada uma significa uma coisa diferente e é como se a junção delas fosse um curso total de primeiros socorros para a sobrevivência de uma mulher aqui na Terra. Então eu diria assim que a primeira pessoa é a minha mãe e logo a seguir as minhas tias. Eu acho que uma vez eu já li um trecho que mencionaste isso Sim, nas a tuas família, redes sociais. sim, a minha família é de facto aquele lugar onde tudo começa e tudo acaba. Perfeito. Há uma frase tua. As marcas vivem da coerência, não da perfeição. Aplica-se também às pessoas? Eu disse isso. Sim, mesmo que não tenha dito. Sim, coerência é muito mais interessante que perfeição, até porque a perfeição não existe, né? Então as pessoas perfeitas, elas escondem coisas muito profundas lá atrás. Às vezes mais vale uma pessoa errática, assim, errada, não é errática. Uma pessoa que às vezes erra, que comete erros assim à vista de toda a gente, mas que é coerente. É muito mais interessante uma pessoa real e coerente, e que nós conseguimos ver onde é que ela está, do que uma pessoa perfeita, porque essa pessoa não existe. Então o que ela apresenta é simplesmente uma imagem que esconde muita coisa. Já sentiste que alguma vez foste incoerente? Sim. E isso te fez crescer? Muito. Exatamente. Acho que nós somos um pouquinho o tempo todo, né? Às vezes até temos 2 pesos e 2 medidas, criticamos aquela moça ali, mas se a minha amiga fizer o mesmo, ela já tem uma razão válida para fazer e aquela moça não tem. Às vezes até os nossos irmãos. Exatamente. Criticamos o que os homens fazem. Mas o nosso irmão não, só fizer. fez porque não sei quem. Mas temos que perceber. Isso. Então faz parte da vida, da nossa própria humanidade. Mas depois temos também que estar atentos a isso, né? Temos que estar atentos para depois também deixar de julgar os outros com tanto peso, porque sabemos que no final do dia, meu irmão também é capaz de fazer, a minha mãe também é capaz de fazer, a minha prima também é capaz de fazer. Então temos que entender que somos humanos e somos falhos. Isso não nos inibe de ter valores muito concretos e sabermos exatamente o que é que nos mantém de pé, quais são o nosso sistema de crenças, mas entendermos que, enfim, somos todos humanos. O que é que mais inspira? A possibilidade de, exatamente por isso, haver tudo para fazer. Portanto, há tudo para fazer, então nós temos que arregaçar as mangas e fazer, porque há imensa coisa para fazer, porque há tudo para fazer. Então nós podemos efetivamente pegar numa série de necessidades e transformar isso num produto e transformar isso numa solução e podermos arrancar com essa solução, assim como este motoqueiro que pegou a sua página, que recebe uma série de doações e que vai ajudar umas pessoas.
ajudar pessoa a pessoa que ele vai encontrando. Então, pelo bem e pelo mal, nós temos aqui uma base que nos permite um trabalho muito grande. E quando há trabalho, isso motiva. Nós temos um grande trabalho a fazer e estamos a ser chamados a fazer, e isto é extremamente motivador. Já tens pensado no legado que queres deixar? Acho que sim. Como mulher, sim, como eu empreendedora, acho que sim. mãe? Sim, eu acho que sim. Eu acho que nós vamos ficando mais velhas e vamos pensando como é que queremos ser vistas, como é que queremos ser lembradas. E, obviamente, que eu quero ser lembrada como uma pessoa que contribuiu de alguma maneira para a mudança de mentalidades, para o melhor, né? Uma mudança de mentalidade mais construtiva, em que uma pessoa e uma mulher se vê a si própria como parte de um todo e como responsável pela alteração da sua própria existência. Não há príncipes em cavalos brancos que nos vão salvar, somos nós, com o nosso saber, com a nossa sensibilidade, com as nossas características, que vamos moldar o nosso futuro e o futuro das futuras gerações. Portanto, se eu deixar essa mensagem, se eu puder fazer de cada menina, ela em si, um elemento, uma pessoa, alguém capaz de se guiar e guiar outros, eu já terei feito aqui um bom trabalho. Há uma frase, um gesto que gostarias que fosses sempre lembrada, tipo a tua marca para o futuro? Nunca pensei nisso. Nunca pensei nisso, mas eu gosto de ser bem disposta. Eu gosto de poder ser grande com leveza. Eu acho que poder ser grande, fazer coisas grandes e ser lembrada, mas com leveza, com boa disposição, que seja um sorriso, quando as pessoas falarem de mim, da Lorinela, haja um sorriso, ai, aquela senhora era muito louca, eu acho que isso... E bem disposta. Sim, eu acho que isso... Chegar a um lugar e trazer a luz. Eu vi-te Exato. entrar e uau! Obrigada! Mas sim, essa luz, essa leveza, este fazer sem levar o mundo às costas, eu acho que isto é importante. Agora vamos fazer uma brincadeira. Ai, meu Deus! Uma palavra que te defina. Líder. Boa! Uma palavra que sentes que ainda queres conquistar. Ainda quero conquistar muitas coisas. Uma palavra, Em paz. palavras, Paz. Muito bom. Um medo que nunca disseste em voz alta. Ratos. Um medo, perder tempo. Não gosto muito de perder tempo. Tenho muito medo do tempo que eu perco com as coisas. É, verdade. Boa. Sentes que já fizeste as pazes com esse medo? Não. Um livro. Olha, um livro. Eu gosto muito de O Alquimista, parece patético, de Paulo Coelho. Dizem que não é escritor, e aquilo não é livro, aquilo não é escritor. Mas foi assim, daqueles primeiros livros que eu li quando era muito pequenina e que me lembro até hoje. Eu acho que podemos pôr aqui, ao lado daqueles livros como O Príncipezinho, né? Que ninguém pensa, mas aquele príncipezinho. Mas o meu é O Alquimista, do Paulo Flores. Uma música. Gosto muito da Lauryn Hill, gosto muito do álbum The Miss Education of Lauryn Hill. É o meu álbum favorito da vida inteira. E dentro deste álbum eu gosto de X Factor, gosto de Zion. Meu filho é Zend por causa do Zion. Portanto, todas as músicas desse álbum. Até veio um brilho nos É olhos a falar verdade, sobre todas isso. as músicas desse álbum. Um filme Ai, gosto que te muito. inspira, principalmente quando sentes que estás cansada e depois Olha, repetir, boa, até ver calhou bem. várias vezes. Eu não sou muito de filmes, aprendo muito com filmes, com quem gosta de filmes. Eu não sou a pessoa que mais foi ao cinema na vida, mas aquele filme do Will Smith, Em Busca da Felicidade, aquilo é, assim, um filme, Por acaso também gosto um muito. grande filme. Eu acho que é a segunda pessoa que fala sobre esse Ai, filme. aquilo é um filme. Eu não sei se a equipa aqui vai se lembrar, mas acho que é a Ah, segunda aquilo eu pessoa choro a que fala babirraio, sobre que aquilo não é possível, mas é muito forte ao nível, enfim, de tudo. Boa. O que é que te ensina sobre ti mesma? Eu gosto de saber que eu sou falha, porque assim eu exijo menos, que eu sou muito exigente, e eu fico a remoer as coisas 300 vezes, como eu estava a dizer, na minha mente, e cobro-me bastante. Portanto, lembrar que eu sou falha e receber espaços de acolhimento onde eu falhar não é o fim do mundo, são assim aquelas coisas que aquecem o meu coração. Um momento em que sentiste que o teu trabalho tinha mudado a vida de alguém? Uau! Várias vezes senti, como eu disse há bocado, que o Encontro Estruz mudou a vida de muita gente. Chegou até a ser assustador muitas das vezes, porque as pessoas choravam, já houve pessoas que choraram. Então eu acho que o Encontro Estruz é o trabalho que mudou a vida de algumas pessoas.
E houve alguma história que te identificaste e te lembras até hoje? Lembras Várias, mas eu eliminei porque essas histórias drenavam-me muito, era mesmo muito difícil. Eu abandonei um bocadinho também isso porque entrava muito no meu espírito de verdade, então Não é abandonei fácil. mesmo a caixinha de mensagens, etc. Porque eu acordava e lembro muito bem de acordar uma vez e uma pessoa estar a descrever que tinha acabado, sei lá, de sofrer uma violência brutal e eu fiquei tipo, o que é que eu vou fazer? Porque é uma sensação de impotência muito grande. Então isso foi um bocadinho traumatizante. É verdade. O que é que aprendeste com esse momento sobre o teu papel no mundo? Que ele tem que ter distância em relação às pessoas e que eu devo preservar-me também. Ninguém pode ajudar toda a gente e, principalmente, nós somos apenas um elemento no meio de tanta coisa. Portanto, nós temos que ajudar as pessoas, mas garantindo as devidas distâncias. É verdade. Se tivesse de deixar uma mensagem a uma jovem de 15... Não, a Marinela De 15 anos. Olha, O que é que diria? estás a ir muito bem, continua, tu vais te orgulhar muito, muito, muito de ti. Não duvides. Não desistas? Não duvides. Mais do que desistir. Porque eu não desisto, A mas Marinela posso duvidar de às 15 vezes. anos era... Como é que era? Maria Guiziana, uma pateta, tímida. Tímida? Muito tímida, muito Uau. tímida. Fui muito tímida. Eu sou tímida, na verdade. Não parece. É verdade, mas sou. Dizem que há uma diferença entre timidez e capacidade de, sei lá, de nos expressarmos ou assim. Sim, E que às vezes as pessoas, na verdade, são muito tímidas e são muito no seu cantinho. Então, a Maria de 15 anos era uma pessoa por desabrochar e por passar por imensas coisas, mas são essas coisas que moldaram a Marinela que está aqui hoje. Boa. Achas que ela acreditaria na mulher que és hoje? Acreditaria. Acreditaria, sim. Já tinha essa maturidade toda? Não, mas tinha ambição. Sempre fui uma pessoa extremamente ambiciosa. Se pudesse escrever uma carta para Angola de 2050, o que é Ih. que escreverias na primeira frase? Nos próximos 25 anos, as sementes do que estamos a fazer aqui hoje têm que estar já em flor. Não pode mais ser semente. Não podemos viver de estar a pôr semente. Temos que ver flor. Porque só a visualização do que nós fazemos é que permite o continuar da motivação. Nós não podemos estar sempre a construir a mesma coisa durante 100 anos, estamos sempre a construir. Chega um momento temos que passar pelo que estamos a construir, temos que ver, visualizar, e essa visualização é materializar as coisas que vai fazer com que outros percebam que há um período de semear, mas depois há um período da colheita. Então espero que daqui a 25 anos nós estejamos no período da colheita. Boa. O que é que nunca escreverias? Eu nunca escreveria sentenças muito definitivas. Tudo é mutável. Sempre podemos reescrever a própria história. Sempre podemos alterar o que estamos a fazer, mudar o rumo das coisas. Mesmo a nível das nossas marcas pessoais. Nós fomos uma coisa durante muito tempo, fomos vistas durante 10 anos como a fulana, sei lá, do carro vermelho. Dá para mudar o carro vermelho e passar a ser vista de outra maneira. Portanto, nunca escreveria sentenças definitivas. Nós não somos, né? Como se diz, nós não somos, nós estamos. Tudo é circunstancial. Muito bom. Antes de terminarmos, infelizmente chegamos ao fim. Meu Deus! Antes de terminarmos, Marinela, queres deixar uma frase, um conselho, alguma coisa que queiras dizer sobre ti? Há mulheres que olham para ti como inspiração, que se revêem, tanto nas redes sociais como no teu momento chefe. Bom, eu diria que nós somos todas pessoas e somos todas humanas e nunca deveríamos duvidar da nossa essência. Eu sou a Marinela, esta senhora é a Anisol, cada uma de nós tem características específicas. E às vezes, como nós queremos e achamos que para sentar nessa cadeira eu tenho que imitar as características da Anisol, eu altero as minhas para poder sentar nessa cadeira. Quando a minha cadeira, com as minhas características, seria uma outra, diferente, melhor ou pior, mas diferente. Então, aquilo que nós somos e as nossas características pessoais são essas características que nos vão levar à nossa cadeira. Boa. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Anisol, por me teres aqui. Obrigada, TPA. O prazer foi todo meu. O prazer foi todo meu. Hoje conhecemos a Marinela. Para além de consultora e de líder, descobrimos a mulher que fala com alma, que fala com propósito. Vimos aí o brilho no seu olhar sobre o país e sobre pessoas. Uma mulher que entende que o verdadeiro poder não está em brilhar sozinha, mas em acender luzes em quem ainda caminha no escuro. Marinela Mendes é mais do que uma marca. É um lembrete de que a liderança é coerência, coragem, fé e no que ainda está por construir. Este foi o 5 Gerações. Estivemos aqui com Marinela. Espero que por vocês até no próximo 5 Gerações, até o próximo podcast aqui conosco na TPA.
Network.